Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e nós estamos aqui continuando os estudos de China milenar. Já fizemos alguns estudos anteriores, partindo da pré-história do Homem de Pequim, atravessamos a dinastia Xia, a lendária dinastia Xia, passamos pela dinastia Shang, que nos deixa o grande saber dos xamãs da China antiga, e também já caminhamos um pouco pela dinastia Shou, a terceira dinastia, esta que traz uma grande efervescência filosófica que contribui para o pensamento da humanidade até os dias de hoje. Então é muito importante que você tenha um pouco de conhecimento do I Ching. Foi um vídeo que eu gravei anteriormente, que existem também várias abordagens, principalmente pelos mestres taoístas de grande relevância. É importante que vocês tenham também uma dimensão do pensamento de Lao Tse, do vídeo anterior que eu gravei, que traz nessa grande obra, o Tao Te Ching, que é a segunda mais traduzida do mundo, depois da Bíblia Sagrada, de grande importância para a humanidade. E também hoje nós vamos falar sobre Confúcio, este que é contemporâneo de Lao Tse e que deixou um legado no Oriente, que fez prosperar e crescer em humanidade, em espiritualidade, toda aquela área da região Oriente do mundo, e que é muito importante para a nossa reflexão, porque nos dá uma luz, uma direção muito necessária para o Ocidente. Beber nessas águas profundas da filosofia chinesa é de grande importância para aqueles que buscam o conhecimento, o saber, que buscam a plenitude do ser. E é o que vai trazer Confúcio neste seu trabalho magnânimo, que nós aqui humildemente queremos abordar numa perspectiva também espiritual, porque trazemos a fala de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, como eu já falei para vocês, e também no livro Exilados da Capela de Edgar Arnold, que foi citado em vídeos anteriores. Porque este olhar que eu trago aqui você não vai ver nas universidades, porque é um olhar profundo nessa direção espiritual, que mostra que a China, em seu desenvolvimento autóctone, ou seja, se desenvolveu a partir do desenvolvimento dos símios primatas, e aos poucos foi se formando uma sociedade sedentária às margens dos rios Amarelo e Azul, e ali formou-se grandes dinastias que dominavam a China desde os primórdios e que vai caminhar por muito tempo ainda esse modelo de governança. E neste momento da China Shou, um modelo de governança muito parecido com o feudalismo, não é? Mas bem estruturado, com o governo organizado, com o exército organizado, com toda uma sociedade estruturada, principalmente num pensamento profundo desta filosofia que nós estamos abordando. É bom lembrar dos grandes filósofos que trouxeram as revelações para os nossos dias atuais, como eu já citei, o I Ching de Forri, também conhecido como Fu Si, e também o trabalho de Lao Tse, que é o grande livro do Tao Te Ching, um dos mais traduzidos do mundo, que compõe em sua sabedoria um lastro do taoísmo para a grande humanidade oriental. E agora Confúcio chega para nós trazendo essa grande abordagem, que nós não poderemos considerar que seja uma abordagem espiritual, porque, como eu falei para vocês, a compreensão da China em relação à espiritualidade é diferente dos outros povos. E eu trago aqui uma reflexão para a nossa análise, a partir dos estudos que fizemos dos livros que tratam com uma diferença em relação aos povos milenares, a China,
porque a China é autóctone e os povos que também nós já trabalhamos, a Índia, não é? Os egípcios, os israelitas, os arianos, são povos oriundos do sistema Capela, em que foram degradados na Terra nos primórdios da humanidade terráquea, das grandes civilizações. E quando nós abordamos esses temas, vale lembrar que nós falamos que a maioria desses povos que vieram oriundos de Capela tinham dentro de si um anseio de volta às suas origens extraterrestres, né? Porque Capela é uma estrela de uma pleiade de planetas distantes, e esses povos que se formaram aqui, dessas grandes civilizações, trazem esses espíritos, porque no momento em que Capela atravessava o mesmo período de transição planetária em que estamos atravessando, esses espíritos foram degradados para cá. E se você observar na história deles todos, principalmente ali os israelitas, existe sempre um desejo de retorno, uma saudade do passado, de um passado longínquo, que anima a sua alma a buscar uma terra prometida, não é? Na mitologia bíblica da perda do paraíso por Adão, nessa mitologia, nesse simbolismo que demonstra a saudade do seu orbe de origem. Vamos observar também ali na Índia uma busca espiritual profunda, a fim de retornar, buscando ali a sensação de um nirvana, de um vir a ser, de um encontro com Deus. E essa busca muito interessante nesses povos, e também nos arianos, que viviam dispersos no planeta, como se tivesse a procurar a sua nação e não se encontrasse em lugar nenhum, se espalhando pelo planeta, não é? E que Emmanuel nos mostra que foi um dos que mais contribuíram para o planeta, para o desenvolvimento do planeta, porque eles vieram com a intenção de resgatar o seu passado delituoso, mas também contribuir com a formação do planeta, o desenvolvimento, e eles contribuíram. E o outro grupo também dos egípcios, não é? Com aquela espiritualidade muito grande, conhecimento da astronomia, das ciências esotéricas, não é? E que tinham também o conhecimento da reencarnação, assim como os indianos, todos eles tinham essa saudade, essa busca espiritual profunda, e a China não tem essa busca muito marcada pela sua trajetória cultural, né, e filosófica. A China, ela é autóctone, ela se desenvolve aqui a partir dos símios, então é como se eles se sentissem em casa, eles não têm que ir para lugar nenhum. Basta saber viver entre eles, formar uma personalidade a partir do autoconhecimento, e esse autoconhecimento saudável que irá trazer a felicidade, a alegria de viver, a plenitude. Então, nos estudos que nós fizemos aqui sobre a China, demonstra que eles se colocam como homens que precisam de uma melhoria moral, melhoria ética, não é, melhoria da educação, e eles visam essa plenitude que não é marcado por essa busca espiritual, mas que a gente também não pode dizer que não existe uma transcendência no taoísmo, não é? Nesse todo, nessa busca, nessa plenitude, que é praticamente algo que a gente não pode explicar, já que somos limitados, somos duais, não é? Somos ainda viventes nesse planeta, e que essa dimensão imensa que significa o tal ainda deixa-nos a refletir e nos deixa ainda com muitas dúvidas. A gente tenta aproximar, nós como espíritas, aproximar este conhecimento
do conhecimento espiritual que nós temos, já que Emmanuel cita esses filósofos, não é? Esses filósofos, o Forri, o Lao Tse, o Confúcio, como grandes mensageiros enviados por Deus para serem precursores da obra do Evangelho, já trazendo essa educação moral, ética para a nação, a fim de que quando Jesus, depois de 600 anos, possa trazer o seu Evangelho de luz à humanidade. E aqui nós vamos ver também um fato muito importante para ser destacado, é que os filósofos Lao Tse, Confúcio, são da mesma época que Sócrates na Grécia e também da mesma época do príncipe Siddhartha Gautama da Índia, o Buda, e que todos esses conhecimentos vão trazer um lastro de união, que muitas vezes estudando Confúcio, estudando Lao Tse, nós vemos ali a semelhança dos ensinamentos do Buda e a semelhança dos ensinamentos de Platão, de Sócrates, bem como dos sábios de Israel, do profeta Isaías, do profeta Zacarias, que estão também bem parecidas as suas colocações, as suas buscas morais, não é? E nós vamos observar essa semelhança nesses filósofos e iluminados desse período. E é por isso que a gente traz aqui, Emmanuel traz essa fala, não é? Que são precursores de Jesus, que vêm pavimentar o sentimento da humanidade, o pensamento da humanidade, para transformar aquele homem ainda muito primitivo, trazendo uma filosofia para iluminar as mentes, que a inteligência já se abre para essa reflexão. E Confúcio é aqui muito importante ser dito, porque ele traz para nós essas revelações. Na verdade, o meu olhar, estudando esse caminhar filosófico da China, eu percebo que os anteriores a ele, né, o Forri, que trouxe o Xing, esse oráculo maravilhoso que nós consultamos e temos uma resposta à nossa própria psique, como se tivesse falando conosco dentro do nosso coração, da nossa mente. O Xing traz isso, não é? O livro do oráculo do Xing é maravilhoso. E aí a gente percebe que Lao Tse também traz as revelações profundas do autoconhecimento através da sutileza, da contemplação das palavras, menos racionalistas, não é? Menos impregnada de egoísmo. E esse profundo pensar vai desaguar em Confúcio na ação real, porque Confúcio ele nasce de uma família grande, não é? Ele é o mais jovem de vários irmãos, ele é filho de um antigo guerreiro da China Shang, com uma concubina muito jovem. O pai dele tinha 75 anos e a mãe tinha 15 anos quando ele nasceu. E nasceu assim há 500 anos antes de Jesus, quando Lao Tse já era adulto, já era já um senhor. Então Confúcio traz para a vida prática esses conhecimentos, porque ele já vem preparado como missionário de Jesus a pavimentar, não é, a ação de Jesus. Então ele já é um espírito iluminado que vem com essa proposta. E ele já nasce, ele já é uma criança interessada no conhecimento, muito atento, não é? Ele já vai na sua estudar e trabalhar muito cedo. Ele vai ser pastor, ele vai ser vaqueiro, ele vai ser guarda-livros. E ele vai galgando a sua trajetória profissional e sempre numa dimensão de mostrar ao mundo o seu pensamento peculiar, muito interessado no conhecimento milenar da China, das tradições, não é? Que ele traz em sua fala esse resgate do passado
para trazer à tona na sua filosofia. Viveu em um período muito conturbado, onde existiam muitas guerras, não é? No período em que a China achou estar em guerra com outros povos, com outras famílias feudais, e ele observa assim a desordem da humanidade, e ele considera que é fruto do abandono das tradições. Nós podemos ver na obra de Confúcio essa referência muito forte na busca das origens, do retorno às origens, não é? Que ele considera que a geração em que ele vive perdeu-se, se afastou do culto aos ancestrais. Então ele coloca muito fortemente na sua fala o respeito aos pais, né? Respeito aos mais velhos, aos antigos ancestrais, as suas lições que ficaram ali muito fortemente na fala dos antigos pensadores, e que ele traz novamente. Confúcio também faz um resgate sobre as tradições antigas, sobre os rituais antigos, a ritualística essa ritualística que demonstra o respeito pelo que está fazendo. Não é uma ritualística religiosa, é uma ritualística cotidiana que a China tem, não é? Essa forma de curvar-se quando se encontram, a maneira de tirar os sapatos para não contaminar a sala, não é? Tanto é que vai dar origem também ao Feng Shui, a harmonização dos ambientes. Então tem toda uma ritualística de trazer incensos e trazer a forma de convivência, de se relacionar. Existe uma ritualística respeitosa que muitas vezes nos passa a impressão de que é uma busca de etiquetas sociais, mas que na verdade faz com que os relacionamentos sejam respeitosos e as pessoas sejam amorosamente acolhidas umas pelas outras, porque vai trazer a educação no falar, no olhar, no se movimentar. E ele traz isso à tona de uma forma muito bonita, principalmente para que nossa geração atual reflita sobre isso. Porque principalmente nós espíritas que nos vangloriamos de não termos rituais, de não termos dogmas, de não termos paramentos religiosos, às vezes criticamos muito as religiões que têm esse tipo de tradição, né? E na verdade a gente precisa olhar com outros óculos, com o óculos daqueles que praticam com um ritual respeitoso, sagrado muitas vezes, e que a gente precisa, ainda que não usamos na nossa religião, porque a religião do kardecismo é muito mais voltada para a filosofia, para os estudos dos livros, né, para as reuniões filosóficas e evangelizadoras, né, que fazemos no centro espírita, os passos e tal, mas de uma certa forma também temos nossos rituais, não são assim tão visíveis, mas eles existem nas entrelinhas. E o Confúcio, ele é aí este que traz essa fala. Primeiramente, ele se torna um funcionário público do alto escalão, e na sua ação como funcionário público, ele também traz esses valores, porque ele resgata das antigas tradições o mandato do céu dos dirigentes. Então, assim como os súditos precisam respeitar o dirigente, porque tem o mandato do céu, né? Este dirigente tem a responsabilidade de ser benevolente com todos aqueles que são comandados, porque tem este mandato do céu, tem muito mais responsabilidade para com o povo. Então, da mesma forma que nós vamos ouvir Jesus dizer: a quem muito for dado, muito será cobrado. E nós às vezes criticamos esse tipo de abordagem porque os reis são privilegiados. Não é o caso. Porque entendemos que na reencarnação
todos entramos nesse planeta com um propósito a realizar. E os reis, os líderes, aqueles que vêm com a intenção, que vem com essa bagagem interna de ser líder, ele já traz em si essa responsabilidade da liderança, não é? De responder a isso, ao respeito que tem aos seus liderados. E esse pensamento ele vai ser incorporado na gestão das empresas. Esse pensamento ele vai ser incorporado nas propostas políticas, inclusive em relação à justiça, né? Que a legalidade e a justiça que vão surgir também a partir destes conceitos de respeito, de rituais e de tradições, esse corpo, né? Essa estrutura, essa base, esse lastro para que a justiça, o legalismo também se desenvolva muito fortemente nesse período, fazendo com que, inclusive, seja uma corrente filosófica. O legalismo, a justiça, cresça muito nesse aspecto. E em determinado momento em que ele não encontra respaldo a sua fala, aos seus anseios de crescimento moral, filosófico, de crescimento através do conhecimento da sabedoria plena, da plenitude, enquanto ser íntegro, né? Enquanto o reto agir, não encontra respaldo dos outros dirigentes, aqueles com quem ele convive, no reto agir, e aí termina se afastando da liderança, se afastando do poder público e sai pelo mundo falando sobre as suas ideias. E nessas suas andanças, nessas suas viagens, levando esse conhecimento, ele vai adquirindo muitos discípulos, muitos alunos. E para Confúcio, todas as pessoas precisam do conhecimento, não só os filhos dos nobres, mostrando assim que ele mesmo, em sua trajetória, avançou nessa direção de busca do conhecimento. Então, todo aquele que se aproxima dele com interesse de aprender, de crescer, de se melhorar, recebe amorosamente dele as lições, e ele vai dando aulas para todos aqueles que querem aprender, não é? Sobre as tradições, sobre os rituais, sobre as grandes lições dos antigos filósofos. E ele vai levando isso para todo local onde ele caminha, sem perceber que esse plantio irá trazer para a humanidade a seara, não é? Grande seara futura, que as pessoas vão colher nessa abordagem profunda que ele vai deixando por onde passa. E Confúcio vai ser um grande pedagogo, vai falar sobre educação, uma educação virtuosa, uma educação que traga a virtude como um paradigma do conhecimento, não é? Ele vai trazer nessa questão também, falar sobre arte, cultura, música, que todas essas formas de expressão da humanidade devem estar em sintonia com as virtudes, com o reto agir, com a plenitude do ser. E ele vai fazendo isso, vai tecendo essa grande caminhada pelo conhecimento, pela semeadura do conhecimento. Confúcio vai levando o seu bem viver de uma forma muito íntegra, muito profunda. E nós vamos ver aqui como Emmanuel nos traz, no livro Caminho da Luz, que eu já falei em outros vídeos, mas vale a pena a gente refletir sobre o que ele traz sobre Confúcio e também Lao Tse e Forri, que está no livro Caminho da Luz. Então, aqui na página 68, ele fala sobre Confúcio, né? Ele vai falando sobre Confúcio, sobre a vinda do Confúcio. Ele fala sobre Forri, primeiramente, refere-se sobre o I Ching, e aqui ele coloca aqui, ó, a história, primeiro ele falando sobre Forri. A história não vos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas nos seus trigramas duplos,
que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Então, lá no passado remotíssimo, isso aqui ainda na dinastia Xia, Forri estabeleceu a sua ciência, não é? Que ele fala, o compilador de ciências religiosas. Olha como ele traz aqui Forri, trazendo o Xing como uma ciência religiosa. Muitas vezes a gente vê os taoístas negando, né, essa perspectiva religiosa do Xing. E aí ele coloca aqui, Forri refere-se no seu Xing aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições do conhecimento espiritual. Então a gente faz uma reflexão aqui, porque sabemos que lá na dinastia Shang nós vamos ter o xamanismo, os xamãs, que conversavam com os mortos e trabalhavam muito em cima da sabedoria dos ancestrais, e Forri desse período. Então, quando a gente pergunta se esse conhecimento aqui não traz, né, nessa perspectiva dos ancestrais, algo espiritual, é algo que a gente pode refletir, porque no caminhar da história, muitas vezes, aqueles que querem manipular a história retiram esta ou aquela vertente do pensamento para levar o seu interesse ideológico na direção do seu interesse ideológico, não é? E aí a gente pode ficar nessa dúvida se essa religiosidade não foi perdida na medida em que muitas traduções se fizeram crer. E aqui ele continua, ó. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza da mais avançada metafísica, se referindo ao I Ching, não é? Eu já falei para vocês sobre isso lá no outro vídeo, da importância metafísica e espiritual do I Ching. E aí ele coloca aqui, ó, em seguida, esse grande missionário, o povo chinês, o divino mestre, envia palavra de Confúcio, ou Confutse, 5 séculos antes de sua vinda, preparando os caminhos do evangelho no mundo, tal como procedera na Grécia, ele referindo-se aqui à Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes de sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Então coloca aqui, ó, Confúcio, né, e Forri como sendo precursores de Jesus, do cristianismo. E ele continua aqui, ó. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitas as circunstâncias imperiosas no meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Então ele aponta aqui que Confúcio, ao evocar a tradição chinesa, ao evocar os ancestrais, ao evocar toda essa construção cultural, ele usa dessa forma para trazer a compreensão mais profunda, de forma a adequar a linguagem, a compreensão das pessoas que viviam na época. Aí ele fala aqui, ó, Confúcio fez ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Caim de Lao Tse, eis algumas das afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. Então ele fala aqui também sobre Lao Tse ser um grande enviado de Jesus, não é? Eu já citei esse fato aqui. E ele coloca como religião mesmo o pensamento de Lao Tse, ó, ele abre espaço aqui, aspas, para Lao Tse. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, e o sábio lhe recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Então ele já falando aqui que os sábios caminham com Jesus, com o Senhor dos céus, né? Que para os chineses é o Senhor dos céus, não é exatamente como a gente compreende, como eles utilizavam de uma forma diferente, mas que representa aqui para nós, todos nós, que Deus é único, não é? A gente sabe que
nós não podemos compreender totalmente como é Deus, porque já no livro dos Espíritos nos traz um Deus imaterial, infinito, que não tem começo nem fim. E na nossa mente limitada, nós não podemos compreender. E aí está também essa definição do Tao, do Dao, né? Para os taoístas e para os chineses. Aí ele continua aqui como Lao Tse e Confúcio andam de mãos dadas, não é? Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor. Em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. E ele reafirma aqui, olha, que são enviados de Jesus para pavimentar o evangelho do Senhor. E nós vamos ver muito isso, inclusive na página 75, ele volta a falar sobre essa questão desses grandes, não é? Grandes contribuidores do evangelho, ó. Ele coloca aqui, olha, na página 75, um trecho muito interessante, não é? Que ele fala a gênese das crenças religiosas. E ele fala aqui claramente, olha, sobre Jesus. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso, quer dizer, no coração de Jesus. Não queremos, com nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Então ele está falando aqui de Jesus como governador do orbe terra. E ele vai falando aqui que não quer divinizar nem dogmatizar a figura de Jesus, mas ele quer trazer com clareza que é Jesus o governador do orbe, e portanto todos esses sábios fazem parte de sua seara maravilhosa de amor. E ele coloca aquilo mais embaixo, olha, a história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está iluminada pela luz dos seus poderosos emissários. E continua, e muitos deles também se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio. Muitas pessoas dizem, inclusive, que esses iluminados foi a reencarnação de Jesus. Eu já ouvi falar sobre em alguns livros que Jesus reencarnou como Buda, como Confúcio, mas ele aqui coloca que não é isso. Foi tão bem trabalhado, esses iluminados fizeram um trabalho tão lindo, tão profundo, que às vezes as pessoas confundem dizendo que Jesus estava ali reencarnado. E aí ele coloca, ó, foram havidos como sendo ele próprio em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. Ele coloca aqui, ó, no Manava-dharma encontramos as lições do Cristo. Na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda. E no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. E cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele mesmo, chegando às resplandecências de sua glória divina. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vida futura, em virtude das lembranças latentes que guardaram no coração acerca de sua palavra, nos espaços tocados de esclarecimento e de amor. Então ele vai falando que todos esses filósofos em várias épocas vieram aqui trazer o perfume, a essência do conhecimento do cristianismo, do Evangelho de Jesus, porque na verdade está esse direcionamento moral, ético, filosófico que traz Confúcio,
é na verdade a essência do Cristo, porque nós espíritas sabemos que para caminhar uma evolução digna da mensagem de Jesus, é preciso ter uma mudança interna, uma mudança moral, uma mudança ética, como propõe Confúcio. Porque não adianta a gente acreditar em Jesus, fazer todos os rituais, se não fizer também essa mudança interior, que propõe claramente Confúcio na sua obra. O que ele propõe é exatamente essa mudança interna, que nos traz felicidade, nos traz harmonia, nos faz estar em consonância com a ordem da natureza. Eles colocam muito isso. Se a natureza tem uma ordem, se o sol levanta todos os dias e se a noite chega num ciclo contínuo de dia e noite, num ciclo contínuo das estações, existe ali uma ordem cósmica no qual o homem está inserido, e o homem também faz parte dessa ordem. E para estar em paz e em consonância com a ordem, com a lei de Deus, ele precisa também cumprir esse destino harmônico que o faz pleno na sua atitude e o faz feliz. Ele deixa muito claro essa questão, não para para receber um presente e futuramente para outro local onde existe a verdadeira felicidade, para o céu, né, como a gente muitas vezes acreditamos, mas que na verdade é uma colheita no aqui e agora. E na medida em que você se harmoniza, na medida em que você se encontra com esse seu eu superior, que encontra e harmônico com a natureza divina, com a natureza, não é a natureza divina, com a natureza do cosmos, do planeta, né? Então você vai estar pleno e feliz. Então a colheita é aqui mesmo, para aqui, esse momento. E ele fala muito claramente, quando o homem se autoconhece, se torna melhor, transfere para o seu ambiente de trabalho essa harmonia para os seus familiares e torna uma família harmônica, que transfere posteriormente para toda uma sociedade, fazendo com que todas as pessoas daquele ambiente, daquela sociedade prosperem juntos e consequentemente um planeta melhor. Isso aí é a base do pensamento filosófico religioso de todas as religiões. E aí é que nós vamos ver essa beleza toda está presente nas outras perspectivas também, no Buda, no Jesus, no Sócrates, em Platão, não é? Em Israel, na Bíblia Sagrada, e todas essas coisas maravilhosas que nos mostram que as leis de Deus são uma única coisa e que todas as religiões estão impregnadas desse amor de Deus, dessa alegria de viver. Vamos ver um pouquinho sobre a questão do pensamento de Confúcio, algumas falas dele que vale a pena a gente trazer aqui e refletir. Confúcio, ele escreveu muitos aforismos, quer dizer, pequenas frases de uma beleza, de uma profundidade de sabedoria muito grande. E eu vou citar alguns para vocês, para que a gente possa perceber a sutileza desse pensamento de Confúcio. Ele coloca aqui sobre como viver com sabedoria, não é? Ele coloca algum dinheiro, aspas para Confúcio, algum dinheiro evita as preocupações, muito dinheiro as atrai. Olha como ele é interessante a fala dele. Quer dizer que a gente tiver algum dinheiro é bom para evitar preocupações, mas se tiver dinheiro demais, vai ter muita preocupação. Ou outra fala dele: aquele que domina a sua raiva domina o seu pior inimigo. Veja aí, ó, tá vendo aí? O controle, o autocontrole, a sensibilidade de controlar a raiva, não é? É como viver com sabedoria. Outra fala dele que eu achei muito bonita, que é essa aqui, ó: os vícios chegam como se fossem passageiros, nos visitam como hóspedes e permanecem como donos. Veja, os vícios, não é? Eles vão chegando devagarzinho, tomando espaço, e aí daqui a pouco você está escravo deles. É preciso ter cuidado com os vícios. Ele fala também sobre o comportamento, não é?
do homem. É muito interessante o comportamento que ele fala. Olha só como ele fala interessante isso aqui, ó. O tipo mais elevado de homem é aquele que age antes de falar e pratica o que professa. Olha aí, contra a hipocrisia, não é? Lao Tse fala muito disso, eu comentei em outro vídeo, que o homem elevado, quer dizer, o homem virtuoso é aquele que age antes de falar e quando fala, pratica o que professa. Que coisa maravilhosa para que a gente possa refletir na nossa prática, não é? Aqui também ele traz, ó, assim como a água toma a forma do recipiente que a contém, um homem sábio deve se adaptar às circunstâncias. Isso aqui é muito interessante, porque a gente fala muito no cristianismo de aceitação. E ele fala que é preciso se harmonizar com a natureza. Não de uma forma forçada, de uma forma harmônica. E ele fala em vários momentos dessa maturidade que ele mesmo adquiriu na passagem da vida dele. Ele fala que quando ele chegou aos 70 anos, ele estava completamente harmonizado com a natureza, com as leis de Deus, e estava pleno, feliz, porque ele não brigava mais com essa natureza, ele simplesmente se entregava como a água que desliza da montanha e segue seu rumo calmo e tranquilo. Ele traz grandes referências que nós precisamos perceber e beber nessa fonte, né, de virtude que ele nos mostra. E aí ele coloca aqui, ó, aquele que busca garantir o bem-estar dos outros já garantiu o seu próprio bem-estar, ao fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Tá aí também essa mesma frase, que é o laço do pensamento de muitas religiões, inclusive do cristianismo, não é? Várias aqui. Sobre o governante, é muito interessante, porque ele fala sobre o governante, sobre governar. O governante, ele fala, um bom líder sabe o que é verdadeiro, um mau líder sabe o que se vende melhor. Então, olha, não ser corrupto, não é? Saber lidar com a verdade e viver na verdade, não se vender. Não é? Isso aí é muito interessante. Ele fala, há 3 caminhos que nos levam à sabedoria. A imitação, a mais simples. A reflexão, a mais nobre. E a experiência, a mais amarga. Então, aqui ele dá um toque sobre aprendam com seus ancestrais, para que não tenha que experimentar você sozinho para atingir a verdade. Então, se você imitar os seus ancestrais, se você perceber a partir da sabedoria dele, estará caminhando para uma forma mais simples de viver. Veja só como ele vai trazendo e vai tecendo essa maravilha de conhecimento. E nós também podemos hoje ler o seu livro, as suas reflexões, né, na sua obra Analectos, que é o livro do seu pensamento. A gente pode ali na profundidade, ou também seguir Lao Tse, não é, com seu Tao Te Ching. Muito importante ter este livro. E este livro também, que eu já tenho o meu, já comprei o meu, olha aqui o meu, Xing, o livro das mutações, desse autor aqui, Richard William, não é? Este livro é maravilhoso, a tradução dele, a tradução é muito próxima, muito fácil de compreender, porque ele, inclusive, esse Richard, ele viveu com o chinês muitos anos e se aproximou muito da cultura da China, e tem um maravilhoso prefácio de Jung aqui, que vale a pena a gente ver, porque Jung é um livre pensador e ele traz uma reflexão muito bonita. Mas isso é assunto para outro vídeo, que nós vamos trazer aqui a nossa experiência com Xing, que eu prometi para vocês, não é? E nós vamos fazer isso. Mas eu preciso caminhar um pouco mais nesse conhecimento para trazer um vídeo mais denso e mais contributivo para vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha,
envia para os seus amigos, envia para os seus amigos para que eles possam também praticar o autoconhecimento e ser um buscador de sabedoria como somos eu e você. E também deixa aqui seus comentários para que a gente possa crescer juntos. E não esqueça, se inscreve no canal. Muito obrigada.